Olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. Aqui a gente vai falar sobre regras de desenho ou ordem de desenho. Se você se lembra no vídeo lá sobre a hierarquia, lá atrás, quando a gente estava falando sobre a ordem de desenho, a gente viu que isso funciona aqui no modo design de uma forma bem simples, né? Quanto mais alto um elemento está aqui na hierarquia, mais para cima dos outros desenhos ele vai ser desenhado. Então o retângulo está por cima da elipse e aqui a gente vê o retângulo por cima da elipse. Se eu passar a elipse para cima do retângulo, agora a gente vê a elipse em cima do retângulo. Bem simples. Mas você também pode alterar a ordem de desenho na animação. E a gente vai ver como a gente faz isso agora, criando regras personalizadas de desenho. Ou Custom Draw Rules, ou Draw Rules, sei lá. Enfim, vamos ver como é que chama aqui. E para isso eu vou criar aqui, selecionando o meu retângulo. A gente pode criar em qualquer objeto, né? Eu posso fazer tanto no retângulo quanto na elipse. Selecionando o meu retângulo, a gente vai ver que a gente tem uma seção aqui no inspetor na direita que chama Draw Order, ou seja, ordem de desenho. E a gente pode clicar aqui nesse maisinho e aí algumas coisas aparecem, né? Primeiro apareceu uma normal aqui, que ela já está selecionada, e apareceu uma Draw Rule 1, que a gente pode alternar para ela, mas ela tem um aviso aqui, né? Falando que ela ainda não tem um alvo. Então se a gente abrir aqui esse menuzinho, esse íconezinho de ajuste, né? A gente consegue ver algumas propriedades dessa regra de desenho. Primeiro a gente pode dar um nome para ela, e o nome que eu vou dar para ela é embaixo círculo, porque eu quero criar uma regra para que esse retângulo seja desenhado embaixo do círculo, porque no momento ele está em cima, né? Ele normalmente está em cima. Então aqui a gente seleciona a regra de desenho, né? A ordem no caso, e eu vou dizer se eu quero ele acima ou abaixo do meu alvo. No caso eu quero abaixo, e aí agora a gente tem que selecionar o alvo. Eu posso clicar aqui no target, essa moldurinha azul em volta do meu editor vai aparecer, me avisando que eu estou no modo de seleção de um alvo, e aí eu posso selecionar o círculo como meu alvo. E aí nada acontece, né? Mas você viu aqui que o nome está aqui, a regra está aqui e a elipse está aqui como meu alvo. Nada aconteceu porque a gente está com a regra ativa aqui, e isso funciona que nem o solo que a gente acabou de ver num vídeo passado. A gente pode só mudar para embaixo círculo, e agora sim essa regra é a que está valendo. E o legal é que o que está selecionado aqui, a gente consegue animar. Então, em um momento, por exemplo, se você estiver animando um braço de um personagem e esse braço precisar passar para trás do corpo do personagem, tá aqui uma boa forma de você fazer isso acontecer. Ou, como a gente vai ver no próximo vídeo, se você quiser fazer uma lua orbitando um planetinha, você pode usar isso aqui para definir quando que a lua está atrás, quando ela está na frente do planeta. Mas a gente vai falar disso no próximo vídeo, a gente vai fazer juntos. Por enquanto, eu só queria te mostrar que isso aqui é o que é uma regra personalizada de desenho, e tem algumas informações a mais que você precisa saber. A primeira coisa é que o alvo que você seleciona para uma regra de desenho tem que ser uma forma ou um elemento visual, algo que é desenhado ali no palco, né? Ou seja, não pode ser um grupo, por exemplo. Eu vou te mostrar isso aqui, então eu vou criar uma nova regra de desenho aqui, para te mostrar que a gente consegue ter mais de uma, inclusive, e alternar entre elas. E aqui no caso eu estou no meu retângulo, né? E essa regra de desenho, eu vou editar o nome direto por aqui, eu vou dizer abaixo torrada. E aí eu vou nas propriedades aqui e vou dizer que eu quero que ela desenhe embaixo, então below target, e o target eu vou selecionar a torrada. Você vai ver que nada aconteceu, e não só nada aconteceu, como se a gente vê as propriedades, o target aqui não foi definido, continua ali escrito target, ou seja, a gente não consegue selecionar um grupo como alvo para uma regra de desenho. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa selecionar um elemento que é desenhado. Então eu vou abrir essa torradeirinha, vou abrir esse último grupo, e aqui eu tenho um retângulo, que é o pezinho da torradeira, né? Se eu esconder aqui os shapes, você vai conseguir ver que tem um pezinho ali, que é o último elemento desenhado aqui dessa torradeira. E é esse aqui que tem que ser o meu alvo. Então eu vou lá no retângulo, vou nas propriedades do abaixo torrada, e vou selecionar aquele pezinho como meu alvo. E agora, quando eu alterno, né? Deixa eu minimizar isso aqui, pego o retângulo, quando eu alterno para abaixo da torrada, agora sim o retângulo está sendo desenhado abaixo da minha torradeirinha. Diferente, né, daqui da hierarquia, porque ele ainda continua por cima. Então a gente consegue animar isso aqui e a gente faz isso no modo Animate. Então vou alternar para o modo Animate aqui para te mostrar. E a gente tem o retângulo, ele está definido, né, como abaixo da torrada por padrão, mas eu vou mudar o padrão e para isso eu vou no modo Design, vou mudar o padrão para normal, agora volto para o modo Animate e agora quando alterar esse valor ele vai criar um keyframe. Então vamos supor que aqui aos 30 frames eu quero mudar isso para abaixo da torrada. Eu quero que aqui aos 0 frames ele esteja embaixo do círculo e aqui no final aos 45 ele vai estar normal. Agora você vai ver que eu posso abrir esse retângulo e a gente vê os keyframes ali da nossa regra de desenho que a gente acabou de criar. E se a gente der play,
a gente vai ver que esse retângulo, ele tá como se fosse atravessando ali esses elementos, né? Indo mais para trás, cada vez mais para trás. Então, a regra de desenho é assim que funciona, é uma coisa bem útil, bem útil mesmo. E eu vou te mostrar no próximo vídeo um exercício que a gente vai fazer do zero. Um exercício bem simples, mas que vai te mostrar de uma forma um pouco mais prática como é que você pode usar isso a seu favor. Então, eu te vejo lá no próximo vídeo. Marca esse aqui como gostei para marcar como visto e contribuir também com o projeto. Então, te vejo no próximo. Vamos que vamos.